Vamos lá. Medidas assistenciais, né? Uma das plataformas, vamos dizer assim, uma das críticas maiores, mas eu não entendi essa mudança, essa inversão de valores que aconteceu aqui no Brasil nos últimos tempos. Ou melhor, eu entendi sim, mas é curioso como a sociedade comprou que as medidas sociais, as medidas assistenciais, elas tiram dinheiro público ou, enfim, dão alguma coisa a vagabundo, né? Estou falando de Bolsa Família, estou falando de cotas sociais, estou falando disso. É interessante como Pois é, eu voltei a fumar até algum tempo, já falei isso, né? É o nervosismo dos últimos anos. Eu voltei a fumar exatamente em 2015, dada a pressão na minha vida particular e também a pressão que estava acontecendo com a questão do fora Dilma, etc. e tal, que para mim se explica de uma única maneira. Diante de tudo que a gente está vendo acontecendo agora, né? A gente viu que com o Temer não melhorou nada e, enfim, não era melhor com o FHC, mas e também com o Bolsonaro, olha aí o que o Bolsonaro é. Ao enriquecimento, quer dizer, o Queiroz botou 7 milhões aí, movimentou 7 milhões no final das contas nos últimos 4 anos, e nos últimos 3 anos, aliás. E o patrimônio do Flávio Bolsonaro subiu para 400 e tantas vezes, quase 500% nos últimos 4 anos. Não à toa, né? Quer dizer, não precisa. É o tipo de coisa que não precisa nem explicar muito, né? E aí ele resolve não dar explicações, aí ele resolve bloquear as investigações, etc e tal. Então, quer dizer, não mudou porcaria nenhuma, só piorou. A verdade é essa. E o que na minha cabeça, o que motivou o fora Dilma mesmo, aquele ódio todo contra a Dilma, não foi pedalada, porque ninguém entendeu bem o que é pedalada, porque se entendessem, talvez até apoiassem pelo que foi, né? Em razão do que foi. Já foi provado que ela é inocente, no que ela foi acusada, etc. E tal. Mesmo assim, ela perdeu, né? Ela sofreu impeachment e pronto. E a elite ganhou. O que motivou isso tudo foi o machismo do brasileiro, que não aguentava uma mulher como presidente mais um mandato. Realmente não dava para o brasileiro, o macho brasileiro padrão, homofóbico, racista, branco, ou que quer ser branco, porque não é só a questão do branco, não, ser branco de pele, não. Tem muita gente que nem é branco, nem é cristão, nem é elite, e que repete o discurso da elite porque parte do pressuposto que esse discurso é inteligente, porque o cara se deu bem na vida. Então, para dar uma de chique, o cara que é pobre, que tem um carro velho, que está pagando mensalidade, está pagando prestação de automóvel zero, né? E que só conseguiu comprar porque foi lá no governo da Dilma, porque hoje em dia não está dando mais para comprar porcaria nenhuma. Enfim, esse cara repete o discurso que a elite der para ele, porque ele acha que repetindo o discurso ele automaticamente vai se igualar a essa elite. Mero engano, ledo engano, enfim. Vai ser apenas um pobre de direita a defender uma elite que está sacaneando ele. Mas a verdade é que essa galera toda comprou esse discurso. Porque sim, porque o machismo, veja bem, o machismo não está só no rico, o machismo está no pobre também. Né? A homofobia também está no pobre, não está só nas camadas superiores da pirâmide social. Então,
Calhou, né? Pablo Vittar foi longe demais, né? O problema é esse, né? É isso aí. O problema foi mamadeira de piroca que nem existiu, né? Enfim, foi kit gay, não é isso? Os gays estão indo longe demais, simplesmente porque os gays querem casar, simplesmente porque eles não querem tomar porrada, não querem morrer, não querem ser discriminados, né? É isso aí. As feministas estão indo longe demais. Quer dizer, está todo mundo indo longe demais. Agora resta saber para quem, né? Está indo longe demais isso, mas por quê? Isso está atingindo os interesses exatamente de quem, né? Então, foi todo mundo contra. Bom, mas eu comecei falando de medidas assistenciais. É bom que se diga o seguinte: medidas assistenciais existem em todos os países de primeiro mundo, até nos Estados Unidos, ok? Porque parte-se do pressuposto que é mais econômico para o país cuidar das pessoas menos assistidas, dar a elas um mínimo para elas sobreviverem, porque se não der, o cara que está passando fome, ele vai parar dentro dos hospitais. E os hospitais, forçosamente, têm que atender, né? Enfim, epidemias vão acontecer, é isso. Pessoas vão adoecer, vão morrer, né? Mas antes de morrer, até morrer, o cara vai tentar lutar para viver, é isso. E nessa de lutar para viver, o cara pode partir para medidas extremas. Numa sociedade muito desigual, quando você tem um grande nível de desigualdade, uma pobreza massacrante, enorme, e uma elite com muito, é natural que essa pobreza, essa massa de pessoas pobres se revolte. E essa revolta ela pode se dar individualmente, quando o cara rouba para comer, por exemplo. E sabendo que existem leis, na fome, na miséria, na necessidade extrema, essa pessoa pode partir para uma violência maior, já que, né, se pego for, ele vai para uma cadeia, não é isso? Então, no desespero, ele pode pensar, não vou deixar pistas, não vou deixar ninguém que possa me entregar. E aí mata, às vezes para comer. Então, quer dizer, a violência, né, a saúde da população estão envolvidas nessa história. E, bom, por que eu acho que caberia apenas dizer porque não é justo você deixar que pessoas vivam abaixo da linha da pobreza, vivam na mais extrema miséria, né? Não é justo, por exemplo, não seria justo que países europeus como Itália, França, enfim, Portugal, Espanha, né, Alemanha, deixassem que as pessoas morressem de frio no inverno. Sim, porque lá o frio mata, o inverno mata. Entende? Você não consegue sobreviver com temperaturas abaixo de zero. Na rua, né? Sem abrigo, sem comida, não é isso? Seria interessante até, seria um mundo ideal se as pessoas apenas entendessem isso, mas dentro do Brasil as pessoas sofreram uma propaganda para torná-las apáticas, né? Para que elas não sintam a empatia, para que elas pensem que a solução para o pobre é dizimar o pobre, acabar com o pobre, matar o pobre. Né? Sim, porque é matar o pobre, certo? Você não dá condições mínimas de sobrevivência, o que acontece? A pessoa morre, não é isso? Então, a propaganda foi no sentido de tornar a população apática e fria para isso, né? Não são valores que eu quero para a minha vida, não são valores que eu sigo para a minha vida. Mas seria interessante que as pessoas fossem humanas a tal ponto de ver no outro um semelhante e não querer que as pessoas simplesmente morram de fome. Mas, pronto, se não entendem dessa forma, então vamos entender que a violência vai crescer, né?
que o Estado vai gastar mais com segurança pública, com, enfim, com hospitais, porque não vai atingir, de repente você vai ter epidemias que vão atingir também os ricos, né? Vão atingir o tal do cidadão de bem que acha que está acima dessas questões todas, né? Então, por exemplo, é interessante você fazer um bom programa de DST-AIDS para que a AIDS não cresça, não atinja toda a população, não é? Para conter a epidemia de AIDS. Foi interessante criar os programas de DST-AIDS e se chegou à conclusão que era interessante dar a medicação, quando a medicação foi uma realidade, certo? E dar a medicação, se fosse para o imigrante legal, isso em países europeus, né? Fosse para quem fosse, porque era uma maneira de conter a epidemia que era passada por sexo e, evidentemente, uma das coisas que as pessoas vão fazer, além de que imigrantes realmente transam, né? As pessoas transam com imigrantes, é natural, né? Enfim, o mundo não é exatamente perfeito como querem os de extrema direita, não é isso? Que não tem contato. Então as pessoas vão se prostituir, as pessoas, enfim. E com isso tudo, não só se prostituir, mas vão se relacionar também, né? E com isso tudo, a epidemia de AIDS cresceria, certo? Então, para conter, é melhor tratar mesmo das pessoas, mesmo daquele imigrante legal que está ali vivendo no país, correto? Nesse sentido é que se pensou na distribuição de medicamentos e na maioria dos países europeus, Portugal, Itália, etc. e tal, você mesmo sendo ilegal, você pode recorrer à saúde pública e conseguir entrar nesses esquemas, como também vacinar crianças, etc. e tal. Por quê? Exatamente para conter o aumento dessas doenças dentro da sua população. Esse argumento é um argumento que eu acho que bate bem, porque as pessoas conseguem entender quando dói no bolso, né? Então, é mais barato fazer isso, é mais barato dar um mínimo, dar um subsídio, um Bolsa Família, né? E você, enfim, fazer uma saúde que possa atender ou fazer planos de campanhas de vacinação para pobre, eu estou falando para pobre, entendeu? Para imigrantes, né? Para poder conter os males que a sociedade sofreria se essas pessoas ficassem na linha da miséria. Compreende? Se economiza em saúde pública, se economiza vamos dizer, em criminalidade, se abaixa, né, a criminalidade. Isso aí é inequívoco. Eu acho que quando a gente fala assim, até a pessoa mais fria consegue entender. Então é por isso que nos países do primeiro mundo existem sim medidas assistenciais. Eu sou ítalo-brasileiro, né? Eu sou italiano e brasileiro. Posso viver aqui ou lá. Sempre houve eu sempre tive direito, por exemplo, a uma pensão lá, mesmo eu não tendo recolhido lá. Eu não trabalhei lá, então, quer dizer, eu não ganho pensão de lá, porque eu não trabalhei na Itália, só trabalhei aqui no Brasil. Só recolhi INSS aqui no Brasil. Eu nunca trabalhei efetivamente, né, na Europa. Então, na Itália, para ter direito a uma aposentadoria. No entanto, com a aposentadoria por invalidez, eu tenho direito à renda mínima, o projeto de renda mínima que eles têm lá, que recentemente até a direita italiana concluiu que deveria ser aumentado, né? E foi fixado agora em 780 euros. Vejam bem, 780 euros, não sou muito bom, sou de humanas, eu não sou de exatas. Mas vamos lá, isso daí deve dar uns 3 mil e qualquer coisa, não é isso? Mais ou menos? Acredito eu que sim. 3 mil bordoado, né? Cara, vamos fazer a conta. Multiplica aí por 4,2, que é quanto está o euro hoje, que vocês vão ver quanto é que está dando. Eu ganho de pensão do INSS, contando com a minha aposentadoria e
o benefício do meu pai, que eu divido com a ex-companheira do meu pai, eu ganho com os descontos 2.300 mais ou menos, só para vocês terem ideia. Sim, poderia, não ganho pensão de lá, né? Mas teria direito a esse benefício aí. Então, quer dizer, se vivesse lá, eu ganharia mais. Eu vivo aqui porque amo o país. Vivo aqui porque realmente amo demais o Brasil. E não quero viver na Europa. Não quero, principalmente agora, nesse momento, porque eu acho que agora é um momento de resistência e se saísse todo mundo que está na resistência, se todo mundo meter o pé, vai acontecer, né? Então, é por isso que a gente faz vídeo, por isso que a gente escreve, por isso que a gente tenta alertar as pessoas, milita pelas causas que a gente acredita para ver se melhora esse quadro, né? Mas aí eu toquei na Previdência Social, né? Vamos lá. Além de aumentar esse subsídio, esse projeto de renda mínima, que existe também em todos os países de primeiro mundo, como eu acabo de falar, a Itália ainda fez mais. A Itália, que é um país com 61 milhões de habitantes, eu acho, é isso, e eles têm uma previdência social, né? E eles abaixaram, em vez de fazer como aqui está sendo feito no país, no Brasil, eles abaixaram a idade para a aposentadoria. Olha que interessante, né? Quer dizer, é um país onde tem menos gente trabalhando, é um país que tem uma taxa de natalidade inferior à nossa, né? Com um número de habitantes muito inferior ao nosso, mas que entende, né, que tem que baixar a aposentadoria, baixar o limite de idade para a aposentadoria e ainda dá essas medidas assistenciais, ainda dá esse projeto de renda mínima, dá valor a esse projeto de renda mínima. O problema da Previdência Social, o que mostra só uma coisa, o problema da Previdência Social no Brasil não é que ele está estourando, porque lá a população está envelhecendo, né? Enfim, e aliás envelhece um pouco mais, porque são países em que as pessoas têm melhores condições de vida, não é isso? E, portanto, estão vivendo cada vez mais do que os brasileiros. Ainda assim, eles conseguem manter esse sistema funcionando. Mas aqui o discurso é o seguinte, mas a Previdência tem que se bancar. Não, quem disse que a Previdência tem que se bancar? A Previdência não está com rombo por causa das aposentadorias. A Previdência está com rombo por falta de boa administração desse dinheiro. Esse dinheiro não é administrado corretamente. Existem muitos roubos. E não é roubo por falcatrua, por burlar, por aposentadorias indevidas, não. É roubo mesmo. Roubo desse dinheiro mesmo, desvio. É por grandes dívidas com a Previdência, de grandes bancos, grandes empresas que são perdoadas, que devem, assim, bilhões, chega a casa de bilhão, tá? Então é por isso que a Previdência Social acaba ficando no vermelho aqui, né? Mas mesmo que ela esteja no vermelho lá em outros países, eu vou te perguntar uma coisa. Você paga imposto para quê? Para que você recolhe imposto sobre cada produto que você consome nesse país? Para que você recolhe o imposto de renda? Né? Para que você, quanto de imposto você paga no carro? Pois os impostos aqui no Brasil, eles são mais altos do que na Itália, certo? Do que nos países de primeiro mundo. E lá também tem, óbvio que tem, né? Mas você recolhe imposto exatamente para quê? Num país em que luz não te dão de graça, água não te dão de graça, moradia não te dão de graça, correto? Bom, boas estradas? Para que exatamente que você está pagando impostos? Saúde é uma meleca, né? O nível da saúde pública aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil em geral, é sofrível, certo? Então, você está pagando impostos exatamente pelo quê? Pelo simples fato de ser brasileiro, uma espécie de aluguel da terra que você vive, que você anda,
que você está pagando? Não. Os impostos, a União, ela tem obrigação de cuidar do seu cidadão, certo? E reverter esse dinheiro que você paga em impostos para benefícios para o cidadão. Então, na realidade, você não deveria pagar água, você não deveria pagar luz, né? Você deveria ter ter transporte público, boas vias de acesso, boa urbanização, etc. Então, você tem isso tudo no Brasil? Não, não é isso. E sim, esse dinheiro é para ser usado também para a Previdência Social. Sim, porque cuidar da população, concorda, é não deixar que a pessoa morra, fazer medidas assistenciais, dar esse renda mínima para as pessoas. É para isso que a gente paga impostos. O nosso país é um país tão rico, nós estamos falando, eu posso estar falando, talvez vocês entendam como só o seu imposto, mas eu estou falando de impostos também de grandes empresas, né, de mineradoras, de empresas de petróleo, etc. e tal, que pagam impostos, certo? De postos de gasolina, supermercados, etc., empresas alimentícias e por aí vai, correto? Tudo isso está recolhendo para a União. Então, é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. E esse dinheiro deve sim ser usado para a União. O que é a União? O que é o Brasil? São os brasileiros, não é isso? É isso que talvez, seja, aí que acho que está a diferença. Quer dizer, quando os países de primeiro mundo bancam medidas assistenciais, se preocupam com a aposentadoria e não se preocupam tanto, mas existe um déficit, não é o que a pessoa... Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão apenas dando o que o cidadão tem direito. Compreendem? E é isso que o brasileiro não entende, porque é vendido para ele como se fosse um favor, né? E não é um favor, é uma obrigação. Para que você paga impostos? Para que as grandes empresas pagam impostos? Volto a perguntar. Não é? Então, a Previdência Social ela não tem que se bancar sozinha. Sim, a União deve manter a Previdência Social. Óbvio, faz todo sentido. Ok? Seria, sim, injusto, né, que você simplesmente nascesse num país, pagasse para viver nele e não tivesse absolutamente nenhum benefício com isso, não tivesse um mínimo para sua sobrevivência garantido, caso você não consiga se manter, ou quando você não consiga se manter mais. Entende? Essa é a questão que eu acho que está passando meio batido pela cabeça das pessoas. A gente não trabalha para manter seguros benefícios para juízes e para, enfim, legisladores, né, políticos, não é isso? A gente não trabalha para isso. Não é para manter o auxílio moradia, o auxílio paletó, o auxílio, enfim, os carros que eles usam e tudo mais. Não é para isso que a gente paga imposto, certo? Ou pelo menos não deveria, ok? Se faz sentido tudo isso porque o governo precisa, etc e tal, enfim, não sei, mas eu acho que está na hora da gente começar a cobrar dos nossos governantes exatamente uma preocupação para com o povo, que são os donos desse país. Nós não estamos aqui alugando espaço, percebem? Essa é a questão. Infelizmente, o brasileiro é um povo acomodado. É um povo que está sendo educado para ser acomodado, para ser alienado. Sempre o foi. Sempre foi. Desde na sua história, né? Na história desse povo, o povo sempre foi educado para isso. E ainda é. E se aliena com muita facilidade, porque ele se volta para um esporte, né? Se volta para uma TV, que são concessões do Estado, então, portanto, também não podem ir contra ao que o Estado quer, ao que o governo, o poder quer, né?
Então elas podem até ir contra, e quando elas vão contra, elas até conseguem. Enquanto tem uma grande audiência, elas conseguem até derrubar presidentes. Mas, via de regra, quando são feitos acordos interessantes para essas empresas de comunicação, elas refletem ou tentam minimizar os efeitos desses escândalos e educam a população no sentido de pensar que previdência social é vamos dizer assim, é uma regalia, não é isso? E que Bolsa Família é uma regalia. Contrapartida, a gente gasta absurdos com aposentadorias especiais, que não saem exatamente do dinheiro do INSS, entende? Enfim, políticos, juízes, né, militares e por aí vai, certo? Quer dizer, e não só aposentadorias especiais, como o melhor plano de saúde que existe, não é isso? O auxílio moradia para quem já tem moradia. Interessante, né? A população não se revolta com o fato de que quem ganha 35 mil reais e ainda 35, 38 por aí, ainda com mais os auxílios e mais os outros, né, os outros auxílios aí da vida, verbas de gabinete, etc e tal, isso daí vai a 100 mil fácil, certo? A gente não se revolta que essas pessoas recebam auxílio moradia, mas se revolta por Minha Casa Minha Vida. Triste, né? A gente não se revolta que juízes tenham direito a, não sei se são 7 mil reais, acho eu, por filho, ou coisa assim, de auxílio educação. Né? Eu posso estar enganado, pode ser 7 mil reais no total, ou até 7 mil reais, mas enfim, é algo mais ou menos nesse patamar. E a gente paga a escola para os nossos filhos. Né? A gente compra a ideia do Bolsonaro de que a faculdade federal tem que ser paga. Estranho isso. É estranho, é realmente estranho. Uma população que compra essa ideia porque é educada para tal, para ser servil, né? Para ser acomodada. Em sendo acomodado, enquanto tiver samba, né, cerveja, churrasco na laje, tá tudo certo. E aí quando você pega uma religião também que te ensina a ser servil da mesma maneira, né, a um Deus, a um pastor, etc., ainda pagar dízimo, coitado, o cara já paga imposto para viver num país e ter tudo de péssima qualidade. Paga água, paga luz, tem uma saúde de merda, né? E, no fim das contas, ainda arruma uma religião que ele tem que pagar 10% do salário dele. Quer dizer, e que ensina ele também a ser servil, submisso, etc e tal. E a nem se informar, porque não pode se informar muito, porque tudo faz parte do mundo, ao mundo de pecado. Então, no máximo que ele recebe é a informação que vai pela rede de televisão que pertence a uma igreja, né? A um bispo, dono de, talvez um dos homens mais ricos do mundo, acho eu, dono de uma rede de televisão. Então, aquela informação ali ele até pode pegar. É muito triste a realidade do povo brasileiro hoje. Uhum. Em função disso, até, é que eu insisto. Insisto aqui no canal do YouTube, eu insisto dentro do Facebook, insisto na minha vida aqui no Brasil. Eu realmente poderia estar na Europa, poderia ir para lá, poderia simplesmente me desfazer de tudo aqui e ir para lá. E ganharia pelo menos esses 780, e eu tenho certeza que eu ganharia, seria vitalício, porque o meu problema cardíaco, a minha doença, ela também seria reconhecida lá. Ai, ai. E ainda não perderia a minha pensão daqui, porque é uma questão de justiça, eu recolhi mesmo aqui
como cidadão brasileiro, trabalhando aqui durante 22 anos. Então, continuaria a receber, certo? Quer dizer, teria uma vida bem razoável, né? Vivendo com 1.500 euros mais ou menos, acho que dá para viver bem pra cacete, entende? Lá, e dá sim, dá, eu sei que dá para viver legal. Porque ainda tem outras coisas assim que tem direito lá, tipo assim, apartamento social, por exemplo, eu tenho direito. Uma série de coisas. Mas ainda assim eu quero ficar aqui. Abro mão disso e quero ficar aqui, vivendo com os meus 2.300 qualquer coisinha. Tendo um carro velho que se der problema, acabou. Né? Eu tenho que estar sempre olhando, porque se der problema eu não tenho dinheiro para consertar. Enfim, perdendo meus dentes e fazendo tratamentos paliativos e, enfim, com medo se eu vou ter algum problema de saúde, porque eu já não tenho mais um plano de saúde. E pagando imposto, por exemplo, nesse cigarro, no isqueiro, né? No meu carro, pagando imposto de renda, como eu descobri que eu estava pagando indevidamente, que eu estava sendo cobrado, eu fui cobrado indevidamente, eu tenho direito à isenção. Ainda tem essas coisas também. De repente, um direito teu cai, você tem que ir lá pegar de novo, mesmo não tendo acontecido nada. A tua realidade não mudou em absolutamente nada, mas você tem que ir lá de novo no INSS para ver, né? E sofrendo a humilhação de saber que vamos ter um segundo pente fino, quer dizer, eu, por enquanto aposentado por invalidez permanente, por moléstia grave, realmente tenho um problema cardíaco seríssimo, seríssimo. E quem dera não tivesse, porque eu ganhava muito mais trabalhando. Podem ter certeza que eu ganhava. Isso aí que eu falei, essa merreca aí, não era o preço no valor de uma tela minha, certo? Então, só como pintor, imagine como cabeleireiro e como professor. Então, é a tal história. Eu tenho essas 3 profissões, né? Então, realmente não foi uma questão de opção, foi porque não deu mesmo para continuar. E é direito também, né? Tem a questão do direito também, né? Ok, mas mesmo assim eu prefiro ficar aqui, pagando imposto, pagando água, pagando luz. Água essa que eu nem recebo com regularidade, porque aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, quando chega no verão, a água falta. Não em todo o bairro, porque existem pessoas que remanejam o abastecimento para determinadas áreas, sei lá, porque são áreas que precisam mais de água na cabeça deles, porque tem mais piscinas, entendeu? Daqui a pouco volta. A gente fica assim, daqui a pouco volta. Já ficamos 15 dias, quase um mês. Mais de 15 dias, quase um mês. Sem água aqui. Essa é a realidade desse país que eu amo e que eu insisto em ficar. Mas, enquanto eu ficar calado, eu não posso permanecer. Sim, porque eu conheço a realidade de outros lugares e sei que é possível ser diferente. Então eu vou continuar a fazer meus vídeos, eu vou continuar a falar dentro do Facebook, eu vou continuar a tocar o dedo nessas feridas e a tentar conscientizar as pessoas para que elas ampliem a visão delas. Porque eu tenho certeza que a mídia não faz isso. Né? Ela prega assim a ignorância do povo. E pronto, porque eu estou indignado. E quando eu estou indignado, eu falo. É isso. Eu não sei ficar calado vendo essas coisas. Eu não posso, eu não consigo. Eu amo muito o Brasil para isso. Entende? Essa é a questão. Então é isso aí. Era o que eu queria falar. Previdência social, medidas assistenciais, o que é a vida lá fora, qual é a realidade, né, que a gente não consegue ver porque não nos é mostrada, né, para manter uma elite com as suas benéficas. Ok? Mas a realidade é essa aí. Então, é isso.
Por hoje é só. Outro dia eu volto falando mais um pouquinho, tá ok? É isso. O vídeo de hoje eu acho que foi um desabafo, mas trouxe informações interessantes para a população, com certeza. É isso que eu quero. Eu quero trazer e convidar sempre as pessoas a uma reflexão sobre as coisas que eu estou falando aqui. Eu só faço convites à reflexão. Eu não mudo nada nessa situação. Eu tenho certeza, eu tenho consciência disso. Mas se você começar a refletir sobre isso, você que está aí do outro lado, começar a refletir sobre isso, aí sim a gente pode começar a mudar alguma coisa, né? Então é isso, Motumbá para quem é de Motumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé. Ah, e tchau para quem é ateu, como eu digo sempre, vou sempre repetir, com quem eu dialogo muito melhor hoje em dia do que com os teístas. Meus irmãos de fé estão complicados, muito complicados. É isso. Beijo grande. Fiquem bem.